Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus voltará, mas os salvos podem prever o tempo em que Jesus virá. Ele nos deu sinais que são acontecimentos que nos indicarão a proximidade da segunda vinda do Salvador. Todos os seguidores fiéis de Cristo reconhecerão os sinais e estarão esperando por eles. E quando todos os sinais se cumprirem, ele voltará. Alguns dos sinais que prenunciam a segunda vinda de Jesus Cristo já vêm ocorrendo há muito tempo, mas outros ainda estão para acontecer. A maioria dos sinais já vem ocorrendo no mundo, mas não são sinais que Jesus já vai voltar. É apenas um lembrete de que ele vai voltar. Iniquidades, guerras, esfriamento do amor, apostasia nas igrejas, fome, doenças, grandes terremotos já vêm acontecendo no mundo, assim como pestes terríveis nos séculos anteriores, e no entanto Jesus não veio. A pandemia de Covid é a maior de todas na história e é a única pandemia que atingiu o mundo inteiro. No entanto, Jesus não voltou. Por que Jesus não veio ainda? Porque ele mesmo disse que ainda não seria o fim. Ainda não é o fim, e todas estas coisas são o princípio de dores. Jesus não voltou porque ainda faltam pelo menos mais 3 sinais, os quais vou falar agora. Quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela no céu. Quando Jesus estava na cruz, o sol escureceu e houve trevas desde o meio-dia até as 15 horas. Quando o Mestre entregou o seu espírito, houve um terremoto. Quando Jesus ressuscitou, aconteceu outro terremoto e foi removida a pedra do sepulcro. Então, 3 sinais ocorreram na natureza. Apareceu uma estrela, o sol escureceu e a terra tremeu. Os últimos grandes sinais que faltam serão no céu, na natureza e no mar. Muitos desses sinais já estão começando a se cumprir. Quais são eles? Quando Jesus respondeu aos discípulos sobre os sinais que indicariam o fim dos tempos, no livro de Lucas, além de citar terremotos, guerras, fomes e pestes, ele também disse que haveria grandes sinais provenientes do céu. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Haverá sinais no sol e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Em Apocalipse 6, 12, 13 está escrito que haverá um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. Veja que interessante. O sol vai estar escuro e a lua eclipsada. Sol escuro e lua de sangue. Mas como se explica isso se a lua é iluminada pelo sol? E como as estrelas cairão do céu na terra, se a ciência moderna diz que as estrelas são bem maiores que a Terra? Elas são milhões de anos maiores que a Terra. Eu não vou explicar isso agora, pois não é o assunto deste vídeo. Se quiser saber, assista depois aos vídeos da série Cosmologia Bíblica que postei aqui. Então, os 3 últimos sinais estão ligados à natureza. Eles ocorrerão no céu e no mar. Jesus nos alertou dizendo que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção
está próxima. E por falar em sinais no céu, agora eu vou falar de uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial, a NASA. Quando esses sinais no Sol e na Lua e nas estrelas começarem a acontecer, a NASA terá que parar com suas missões espaciais. A NASA vai se aposentar. E nesses dias será muito perigoso morar próximo ao mar por causa das ondas. O mar estará muito agitado. Olha só que interessante. Essa notícia me chamou a atenção. NASA alerta para enchentes históricas no mundo em 2030. As comunidades costeiras dos Estados Unidos devem ficar em alerta. Um aumento dramático nas enchentes da maré alta ocorrerá por volta de 2030, de acordo com a NASA. O rápido aumento começará em meados da década de 2030, quando um ciclo lunar amplificará o aumento do nível do mar causado pela crise climática. A Lua tem grande influência sobre o aumento das ondas do mar. Portanto, mudanças climáticas é um dos últimos sinais que antecedem a volta de Jesus. De uns tempos para cá, muitas pessoas sofrem com tempestades devastadoras, seca, frio e calor intenso. Com certeza essas calamidades aumentarão em intensidade antes que o Senhor venha. E tudo tem a ver com ciclone extratropical que deixa o mar muito agitado. Neste ano, centenas morreram em decorrência das fortes chuvas. O mar está ficando muito perigoso para a navegação, lazer e esportes. Por isso você deve evitar morar próximo ao mar. Os oceanos do mundo estão se aquecendo a um ritmo acelerado. Águas mais quentes levam a um aumento nas chuvas, levando a tempestades mais duradouras e intensas, furacões mais fortes, inundações costeiras perigosas e perda de gelo marinho. Bill Gates já alertou que a crise climática será pior que a pandemia. A NASA sabe o que está acontecendo no céu e alerta para enchentes históricas no mundo em 2030. E o mais curioso de tudo é que a NASA anunciou que pretende desativar a Estação Espacial em 2030. A Estação Espacial Internacional, ISS na sigla em inglês, será desativada em 2030, conforme anúncio feito pela NASA na segunda-feira 31. As operações originais da ISS começaram em 1998. A NASA gasta entre 3 a 4 bilhões de dólares anualmente para manter a ISS funcionando. Dizem eles que querem desativar a ISS para cortar gastos. O corte no orçamento governamental acontecerá até 2025, sendo que a ISS deve permanecer em funcionamento pelo menos até 2028. Isso é muito curioso. Primeiro a NASA anuncia mudança climática em 2030 e depois pretende desativar a estação espacial também em 2030. Será que eles sabem o que está para acontecer no espaço nos próximos anos e temem que os corpos celestes caiam e danifiquem a ISS e os satélites? Eu não sei, só estou especulando. Então são esses os 3 grandes sinais que faltam acontecer. Sinais no Sol e na Lua. As estrelas cairão, o mar estará agitado, e então virá o fim.